Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas para os alunos do sexto ano. Nesse vídeo vamos resolver mais uma questão sobre equações. A propósito, estamos aqui num lugar lindo, em Monte das Gameleiras. Olha só que paisagem. Deixa eu aumentar rapidamente para você ver. Olha só que coisa linda. Não estou falando da paisagem. Muito bem, mas vamos lá falar de matemática. Então, o enunciado da questão 5 diz o seguinte: Maria está em dúvida com relação a qual apartamento comprar. Beleza? Maria está em dúvida em relação a qual apartamento comprar. Os dois de que ela gostou apresentam medidas de áreas iguais. Então ela gostou de 2 apartamentos e eles têm a mesma área, tá certo? Muito bem. É a mesma área nas medidas, mas medidas de comprimentos diferentes. Então eles têm a mesma área, por exemplo, tá? Digamos que ele seja retangular, então um deles tem essa área e o outro tenha essa outra, tá? Mas de mesma área, ok? Sendo que podem ver que eles têm formatos diferentes, eles têm medidas de comprimentos diferentes, entendeu? Muito bem. Sabendo que os apartamentos são retangulares, boa, então já fiz o desenho, o exemplo ali de acordo com isso. E que as dimensões de um deles são 12 por 5, 12 metros por 5 metros. Como assim, professor? Por exemplo, digamos que esse aqui que eu peguei, ele tenha 12 metros assim, certo? E 5 metros assim. Em relação ao retângulo, como se fossem 12 metros de base e 5 metros de altura. Mas lembrando que a gente está falando de quê? Está falando de uma vista aérea, tá? Desse apartamento, ok? Então é como se fosse 12 metros de comprimento, 12 metros ou 5 metros de largura. Beleza? Dúvidas nisso? Muito bem. Então o que é que ela disse aqui? É que as dimensões de um deles, então digamos que desse aqui, a dimensão é 12 por 5. Isso quer dizer que a gente pode determinar a área dele, que a gente já viu que é igual à área do outro, né? É só fazer como, gente? Para determinar a área de um retângulo. É só multiplicar a medida da base pela medida da altura. Então a área é 5 vezes 12. 5 vezes 12, se você quiser, você arma a continha e vai ver que dá 60, tá certo? Então a área vai ser 60 metros quadrados, tá? Quando a gente fala de área, é sempre metro quadrado. Assim, na verdade, pode ser centímetro quadrado, pode ser quilômetro quadrado. Na verdade, o que é sempre é uma unidade quadrada, ok? Uma unidade em que o expoente é 2, certo? Beleza? Então a área de um dos apartamentos é 60 metros quadrados. E ele fala que a área do outro também é igual, né? São áreas iguais. Então esse outro também tem área de 60 metros quadrados. E o que é que nós queremos descobrir? Queremos escrever quais podem ser as dimensões desse outro, tá? Veja, quais podem ser, isso quer dizer que é de novo uma pergunta aberta, tem mais de uma resposta, tá certo? A gente pode até pensar em escrever todas elas considerando, claro, tá? Medidas inteiras, medidas naturais. Beleza? Então, por exemplo, quais seriam as medidas que você acha que tem aqui? Daqui e daqui. Por exemplo, poderia ser 6 metros por 10 metros, ou até mesmo 10 por 6,
Poderia, né? Vamos fazer o seguinte, 6 por 10 e 10 por 6, vamos considerar que é o mesmo, tá bom? Pra gente não precisar escrever todos assim. Beleza? Então 6 por 10. Poderia? Ora, 6 vezes 10 dá 60. Então sim, essa é uma das respostas possíveis. Professor, mas aqui está parecendo um quadrado. Dá para essas duas dimensões serem o mesmo número? Não dá se a gente considerar números naturais. Não dá, tá bom? Porque não tem dois números naturais iguais que multiplicados por ele mesmo deem 60. Por exemplo, 7 vezes 7. 7 ao quadrado dá 49, teria que ser maior do que 7. E 8 vezes 8 dá 8 ao quadrado, que é 64, que já passa de 60, tá certo? Então, se fosse o mesmo número, para multiplicar por ele mesmo para dar 60, teria que ser um número entre 7 e 8, né? Beleza? Bom, então já temos 6 vezes 10. Você consegue pensar em outro? Ora, poderia ser, por exemplo, 1 vezes 60. Seria um apartamento bem, tipo assim, um formato bem estranho. Ele seria assim, bem comprido, tá? Seria 60 e só 1. Ficaria tipo um corredor, né? Bom, mas só para você ter uma ideia, que matematicamente poderia ser 1 vezes 60, poderia ser 2 vezes 30, 2 vezes 30 não é 60. Então, em resumo, essa questão está querendo que a gente descubra todos os números. Na verdade, ele não pede todos, né? Pede alguns. Quais podem ser as medidas? Não são todos. Quais podem ser as medidas? Tá? Podem ser 6 por 10, 2 por 30, 1 por 60, 4 por 15, 4 vezes 15 também, né? 60. Beleza? Bom, vamos ficar então com essas respostas, tá? 6 vezes 10, 2 vezes 30, 4 vezes 15 e 1 vezes 60. Me diz aí, você entendeu? Você seria capaz de pensar em mais outra possível resposta para esse problema? Se sim, posta aí nos comentários, tá? Se tiver dúvida, também poste nos comentários. Inclusive, se quiser me perguntar a mesma coisa, professor, existe outra possível medida? Aí eu vou te responder, tá certo? Se não tiver dúvida, já sabe, né? Até a nossa próxima aula.